Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo sobre paleontologia e evolução. Então, aqui, né, nessa série que eu resolvi desenvolver, nós vamos conversar um pouco sobre o que o registro fóssil mostra a respeito, né, da evolução da vida ao longo da história da Terra. Então, fiquem atentos que vou começar a criar então uma playlist, entendeu? Onde eu vou incluir todos esses vídeos que eu tenho feito, tá? Em relação a esta série. Eu vou colocar eles todos um único tipo, né, de playlist que vocês podem então acessar. Então, se vocês não viram as outras conversas iniciais, por exemplo, quando a gente estava falando da origem da Terra, do El Adiano, e depois falamos do Arqueano, tá? Então, vocês assistam, tá? Porque são continuidades. E aqui a gente vai continuar falando agora dentro de um outro período, de um outro realm, né? Um outro intervalo de tempo da história do nosso planeta, datado aí entre 2,5 aproximadamente bilhões de anos, né? Até aproximadamente 542 milhões de anos atrás, tá? Que é o éon chamado Proterozoico. É um outro intervalo aí da história do nosso planeta, onde começam a aparecer, então, alguns fósseis, né, que remetem a formas de vida um pouco mais complexas, tá? Em termos de organização, de níveis de organização, tá? Quando comparados com outros organismos dos eos anteriores, que é o Arqueano que a gente estava analisando, tá? Então, deixa eu só me ajeitar aqui, pronto. Então a gente vai falar aqui sobre esse éon proterozoico que a gente encontra de fósseis durante o Proterozoico, tá? Bom, é durante então, né, provavelmente o Proterozoico que, pelo menos talvez ali na passagem, né, do Arqueano para o Proterozoico, em torno de 2 bilhões e meio de anos, é que devem aparecer os primeiros eucariontes, talvez um pouco antes disso, né? Eu acho que havia mencionado em algum outro encontro nosso que há alguma evidência química, né, da presença de eucariontes um pouco antes disso, de 2,7 bilhões de anos, se eu não me engano. Mas é aqui que a gente vai começar a encontrar alguns tipos de fósseis que os paleontólogos começam a falar que talvez sejam os primeiros organismos eucariontes. Só para a gente lembrar, a diferença entre procarionte e eucarionte, diferenças básicas, né, está relacionado à organização da célula. Os procariontes, eles não possuem um núcleo, né, definido, enquanto que os eucariontes, né, eles têm um núcleo desenvolvido, né, formado por uma membrana que envolve material genético, né, o DNA, e é organizado lá em forma de cromossomos, tá? Dentre outras, né, características ali que são várias, tá? Diferenças existentes entre esses organismos. Então, nós somos eucariontes. Mas existem organismos que são unicelulares que também são eucariontes, né? Então, dentre organismos unicelulares, ou seja, aqueles que são apenas uma célula, não são apenas procariontes, não são só bactérias, tá? Aquilo que a gente costuma chamar de protozoário, sabe? Provavelmente você já ouviu falar, né, desse termo protozoário. Ele não é um termo assim muito empregado hoje em dia dentro da biologia, mas só para níveis, né, para fins didáticos, aquilo que a gente conhece por protozoário, eles seriam organismos eucariontes, tá? Muitos deles unicelulares, outros vivem em grupos, né, em colônias e assim por diante. Então aqui a gente teria um dos primeiros fósseis, tá, de organismos eucariontes, representado aí pelo gênero Gripania, datado de 1,85 bilhões de anos aproximadamente. Alguns acham que pode ser a primeira alga fotossintética, né, que organismos então eucariontes fazendo fotossíntese, né? Bom, e também temos registros aí datados de 1,2 bilhões de anos de um outro tipo de fóssil chamado Bangiomorpha, né? Esse foi encontrado no Canadá, tá? E, ao que tudo indica, esse organismo, ele parece que não é um organismo fotossintético, e alguns autores acham que eles têm algum tipo de diferenciação celular, né? Mostrando até mesmo uma possível reprodução sexuada. Então, alguns acham que nós temos as primeiras evidências de diferenciação celular, né? Ou seja, o início de formação de tecidos, embora a gente não tivesse ali tecidos mesmo, tá? De verdade. Tá? E que nós tínhamos, na verdade, seriam diferenciação de células, algumas delas possivelmente aí servindo, né? Vamos dizer, vamos utilizar esse termo, como células reprodutoras, tá? Então teríamos aí grupos de células que seriam células somáticas e células reprodutoras, podemos colocar dessa forma, tá? Então nós temos aí provavelmente a origem também, né, da reprodução sexuada, mas ninguém sabe exatamente o que é esse organismo, tá?
E esse fóssil aqui também eu já mostrei a imagem dele, datado de cerca de 2 bilhões de anos também, só que ele é bastante controverso. Ninguém sabe de fato, né? Muitos autores duvidam, na verdade, né? Que ele talvez possa representar um equinofóssil, né? Seria um vestígio, apenas o vestígio de um organismo que teria passado por aquela região, por aquele local ali, né? Por aquela argila e deixado um rastro, né? Como se fosse um rastro ali de muco, que ficou preservado na rocha ali, né? Aquele rastro daquele organismo, tá? Então, ninguém sabe ao certo, mas se isso for de fato, né? De alguma forma de vida, é possível que seja de um organismo multicelular, ou seja, já são aqueles organismos que começam a se organizar se organizarem, né, em várias células, formando coisas, não apenas colônias, mas alguma coisa mais coesa, tá? Que tem um grau de coesão maior, que já podemos chamar de organismos multicelulares, tá? Esse daqui também é um outro exemplo, mais recente, tá? Acho que isso foi publicado em 2020, se eu não me engano, esse trabalho, tá? Ou foi 21, tá? Mas ele é bem recente, ou no máximo 19, né? De um fóssil, né, de Holozoa, também um dos registros mais antigos. O que é o Holozoa? O Holozoa é um grupo, né, que está incluído aí ao que nós chamamos de metazoários, né, que seriam os animais, que a gente conhece por animais, e também outros grupos de micro-organismos que estariam dentro daquilo que a gente conhece, naquele grupo, né, que eu mencionei, que a gente chama popularmente de protozoários, né? Então, alguns representantes ali desses que a gente chama de protozoários estariam incluídos nesse grupo também, tá? Chamado de holozoa. Então, são tanto os metazoários, que são multicelulares, e também organismos que são unicelulares, tá? Todos eucariontes. Os fungos estariam excluídos desse grupo. Tá? Então, esse seria um holozoa, e ao que tudo indica, seria então um dos primeiros registros de um holozoa, datado aí de cerca de 1 bilhão de anos, tá? Então a gente tem sim, tá? Alguns fósseis mostrando já a presença dos primeiros organismos multicelulares. Alguns ali mais próximos da passagem do Arqueano, né, para esse éon agora que a gente está vendo, que é o Proterozoico, e outros um pouco mais recentes do que isso, né? Então ali em torno de 2 bilhões, 1,7, 1,8 bilhão, até mais ou menos 1 bilhão de anos antes do presente. Isso daqui, por exemplo, é um outro caso, né, também muito conhecido, de possíveis embriões, tá? Embriões fossilizados. Isso daí parece que é uma tomografia que foi feita numa rocha e foi, né, ou algum raio-x, não sei, alguma técnica de imageamento que foi feita numa rocha, e aí se observou, então, essa estrutura aí que lembra muito um embrião em fase de divisão, bem no início da divisão do zigoto, né? Que é típico de organismos aí multicelulares, né? Quando você tem, então, células masculinas, né, e femininas, germinativas, né, se juntando e formando um embrião, e ele passa aí por um processo, né, de divisão celular. Tá? Além desses micro-organismos, né, desses organismos aí que eu acabei de mostrar, que seriam as primeiras evidências de embriões ou organismos multicelulares, também é durante o Proterozoico, só que aí um pouco mais para frente, a partir de 630 mais ou menos, né, 635 milhões de anos, a partir, né, desse momento, começa a aparecer no registro fóssil uma série de outros fósseis, né, que são conhecidas como biota ediacarana. Né? Ediacarano se refere a um período geológico, né? A um intervalo de tempo geológico que recebe esse nome, e a biota por conta dos tipos de fósseis que aparecem, que alguns autores acham que todos eles seriam animais, outros não têm tanta certeza se seriam todos animais mesmo ou não, mas ao que tudo indica, a maioria deles, né, seriam animais. Já organismos, né, multicelulares bastante bem estabelecidos, tá? E aí tem algumas desses desenhos que eu estou mostrando para vocês aí, são alguns desses exemplos, né, desses fósseis, que são ilustrações, né, dos fósseis que já foram encontrados então durante o Ediacarano, a partir de 635 milhões de anos. Né? A maioria deles aí nessa faixa entre 635 e 550 milhões de anos, né? A grande maioria deles. Tá? Então nós temos exemplos como o Ediacara, que, né, recebe o nome inclusive desse período, né, dessa época desse intervalo, né, de tempo geológico, o Charnia, o ciclo Medusa, o Ranger, Medusinites, Dixonia, né, Sprigina, Tribrachidium, tá? Precambidium e assim por diante. Então, alguns desses organismos, inclusive, acredita-se que
são organismos de simetria radial, né, como esses que estão mostrados aí na porção do lado esquerdo, né, onde está em A, está escrito radiata embaixo, que inclui o Ediacara, Cicomedusa, tá? O Medusinites também, e alguns acham que os outros ali do lado direito, né, possivelmente são representantes de bilatérias, né, ou seja, de organismos de simetria bilateral, como o Dixônio, Springina, né, e também o pré-cambrídeo. Na verdade, o Tribrachidium ali, eu não sei se ele seria de simetria bilateral, não, eu não sei. Não sei se ele está numa posição errada na figura ali, tá? Mas o fato é que alguns seriam de simetria bilateral e outros de simetria radial, né? Se você não lembra o que é isso, eu já expliquei em outros vídeos, simetria bilateral, você faz um corte no meio do organismo, um corte sagital, você tem dois lados, né, mais ou menos simétricos, né, iguais, e na simetria radial existem várias porções que você pode fazer um corte e obter duas metades mais ou menos iguais. Tá? Essa seria uma definição mais grosseira aí, né, do que seriam essas simetrias. Então, esses são alguns dos exemplos de fósseis que são encontrados, e são encontrados vários deles, tá? Muitos. Vários desses fósseis, eles são, inclusive eu já mencionei, tá, que eu tenho um livro, né, onde fala sobre esses fósseis aí desse momento, né, que nós chamamos de pré-cambriano, onde é possível identificar pelo menos 200 espécies, né, pelo menos 200 táxons diferentes, e podemos chamar de espécies mesmo, né, ou pelo menos a nível de gênero, diferentes de organismos datados aí do Ediacarano. Não só, a maioria deles do Ediacarano, ainda sem considerar aqueles outros fósseis que eu mostrei nas outras conversas, né, desses organismos que seriam os primeiros multicelulares, né, que seriam unicelulares ou formando colônias, sem contar aqueles, tá? Aqui a gente está falando só desses organismos que podem ser considerados já metazoários, tá? Seriam animais mesmo. E aí nós temos um outro exemplo muito conhecido, inclusive esse fóssil aí eu coloquei ele e um outro que eu vou mostrar daqui a pouco, propositalmente, justamente porque eles são fósseis encontrados no Brasil, né? São fósseis muito importantes encontrados em território brasileiro. Eu sei que tem sítio paleontológico desses fósseis no Mato Grosso do Sul, né? A Corumbela e da Cloudina. Eu não sei se tem Cloudina em outros locais, acredito que sim, mas onde eu sei que tem mesmo é no Mato Grosso do Sul, tá? E aí nós temos, então, esses registros, né? Tanto a Cloudina quanto a Corumbela, que é essa daqui, são fósseis de animais, de metazoários, pertencentes a um grupo que nós chamamos de quinidários. Né? Pelo menos me parece que é a hipótese, né, mais aceita aí pelos paleontólogos. Inclusive eu tenho paleontólogos amigos, né, meu mesmo, que trabalham com esse fóssil, com esse grupo de organismos, tanto com a Corumbela quanto com a Cloudina. Tá? E ao que tudo indica, sim, esses dois fósseis eles pertencem ao grupo, né, dos quinidários, né, que seria um filo, né, filo dos quinidários. Que seria aqueles representantes atuais que nós temos, como por exemplo as medusas, né? Então você pode pensar nas medusas, nas caravelas, elas seriam representantes dos quinidários. O formato diferente, obviamente, mas eles compartilham características, né, que os tornam, então, próximos desse grupo, tá? Bom, então, esses são alguns dos exemplos que nós temos. No caso desse aí, eles são datados em torno de 550 milhões de anos, aproximadamente. E aqui, né, só para mostrar novamente alguns dos fósseis daquela figura anterior que eu mostrei, daquelas ilustrações, né, como do ciclo medusa. Inclusive, tem gente que acha que pode ser até colônia de micro-organismos, e talvez nem seja um metazoário de fato, né? Então tem algumas discussões a respeito disso também. O Charnia, né, que também parece ser um organismo de difícil reconhecimento, né, o que é exatamente. E temos ainda outros tipos de fósseis que indicam também a presença de possíveis moluscos, né, datados aí do Ediacarano, né? Então, nós temos o fóssil do Kimberella, que indica seja um possível ancestral, né? Ou alguma coisa parecida com um molusco. Tá? Então, não apenas o grupo dos quinidários nós temos, mas também temos moluscos. E, sem falar, também de vários outros artigos que mostram, aqui eu só estou colocando o título, eu dei um print do título dos artigos que eu encontrei, fazendo uma busca, inclusive artigos recentemente publicados sobre fósseis de poríferos. Poríferos seriam aqueles grupos que estão incluídos as esponjas marinhas, né? Então há evidências fósseis aí de poríferos também, tá? Durante o Proterozoico.
E também evidências de fungos, tá? Fósseis de fungos encontrados no Canadá, né? Também datados do Proterozoico. E sim, e também outros grupos, né, de organismos, como por exemplo, formas de vida eucarióticas, vivendo em ambientes terrestres, que não se sabe exatamente o que é, né? Podem ser que sejam micro-organismos unicelulares, né? Mas seriam formas de vida eucarióticas. Esse aqui é um trabalho também aparentemente mais recente, onde se fala da possibilidade desses fósseis também em ambiente terrestre. E também existe outros fósseis aí, inclusive de organismos pertencentes ao grupo das estrelas do mar também. Aqui eu não coloquei, tá, nessa apresentação, mas também tem fósseis de possíveis organismos aí parentes das estrelas do mar, né, que seria o grupo dos equinodermos, tá? Então veja só que antes do Cambriano a gente tem aí uma boa quantidade de fósseis, né, de organismos de grupos basais, né, como por exemplo poríferos, como por exemplo quinidários, são todos grupos basais. O que significa basal? Que eles estão na base ali da evolução, né? Que provavelmente esses organismos foram os primeiros aí, né, os primeiros metazoários que foram aparecendo, tanto quinidários, poríferos, né? Inclusive as próprias estrelas do mar também, né? Possivelmente estariam presentes já durante o Proterozoico. Tá? E, bem, e aí, claro, com exceção dos moluscos aí, que seriam organismos mais num grau de organização um pouco mais complexo, né? Que estaria já dentro do grupo dos organismos que nós chamamos, né? Que são triblásticos, né? Que eles têm 3 tipos de tecidos durante o desenvolvimento embrionário. Mas não vamos entrar aqui nesse assunto, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor essas diferenças aí entre eles. Tá? É só para que vocês então tenham uma ideia que sim, a gente tem fósseis, tá? Então é isso para que vocês saibam, vejam, isso eu estou mostrando só um pedacinho, só um trecho, tá? Mas existem muito mais fósseis que eu não mostrei aqui, datados aí anterior ao Cambriano, né, do Proterozoico, que mostram como que a vida ela foi sim aparecendo, né, de uma forma relativamente gradual no registro fóssil e mostra uma coerência com aquilo que a gente esperaria de uma teoria evolutiva. Se a teoria da evolução está correta e as ideias que nós temos sobre a evolução da vida está correta, ela está coerente, né? O registro fóssil, essa sequência que aparece, ela é extremamente coerente com essas ideias evolutivas. Então, lá no começo, as primeiras evidências de vida datados lá do comecinho do Arqueano, né? Da passagem mais ou menos aí de 3,7 bilhões de anos atrás, são os estromatólitos que eu falei. Também tem os querogênios, que seriam fósseis químicos. Depois, as primeiras evidências de formas de vida unicelulares, provavelmente de organismos procariontes. Depois, organismos que vão se tornando mais coloniais, até chegar nos eucariontes aqui no Proterozoico. Os primeiros eucariontes, aqueles que fazem fotossíntese, os primeiros eucariontes de reprodução sexuada, até chegar então agora nos primeiros metazoários. Então, tudo isso mostra uma gradação coerente, tá? E não... Então, só para que vocês tenham uma boa noção que essa ideia de explosão cambriana que os criacionistas tentam vender, ela é uma grande besteira, uma grande bobagem, uma furada, tá? Que é datado aí da época do Darwin ainda. Na época do Darwin ele não sabia de nada disso, né? Então, de fato, o Darwin ele reconhecia esse problema da explosão cambriana, tá bom? Mas, enfim... Vamos então deixar aí para os próximos vídeos, né? A gente continuar essa conversa quando nós vamos entrar agora no próximo éon que é chamado de Fanerozoico. E dentro do éon Fanerozoico nós vamos tratar um pouco mais de detalhes, né? Passando desde a era Paleozoica, que é a primeira era dentro do Fanerozoico. Depois nós vamos para a era Mesozoica, que é a era dos dinossauros. E a terceira era chamada era Cenozoica, que é a era que nós vivemos hoje. Tá? E aí nós vamos tentar entender como que a vida foi surgindo e desenvolvendo ao longo dessas 3 eras. Tá? Então, provavelmente haverá mais para frente aí uma série de vídeos para a gente conversar sobre as próximas eras. Tá certo? Muito obrigado então, pessoal, por assistir esse vídeo e até a próxima.